pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Na nossa videoaula de hoje a gente vai dar continuidade falando aí sobre o sistema sensorial. Vamos falar sobre o órgão do sentido audição. Então a gente vai falar um pouco sobre a audição e entender também o porquê que o equilíbrio ele está ligado diretamente com a audição, com a nossa orelha. Pessoal, lembrando, eu quero pedir que vocês estejam aí bebendo bastante água. Novamente, reforçar porque estamos num período bastante quente, né? Um período seco, então a temperatura está bastante alta. Então vamos cuidar do nosso corpo, vamos estar hidratando e bebendo bastante água, certo? E aí vamos falar sobre a audição e equilíbrio. Vamos falar aí sobre esse órgão do sensorial que faz parte, mas antes de falarmos sobre ele, eu queria que vocês tivessem um pouco de informação além disso sobre também como que o som, na verdade, ele chega até nós. Como que conseguimos reconhecer o som? Ou, por exemplo, diferenciar o som de um instrumento, como por exemplo de um violão, de um piano, de um violino, de um teclado. Como que o nosso esse som ele chega até nós e como que nós conseguimos diferenciar? Nós vamos ver durante essa videoaula que também o sistema nervoso vai estar aí contribuindo e está atuando juntamente com os órgãos dos sentidos, com o sistema sensorial. Mais uma vez, por isso que na nossa videoaula que eu expliquei o conteúdo do sistema nervoso, eu falei que o sistema nervoso ele desempenha diversas funções no nosso organismo, no nosso corpo, com várias funções e que ele é muito importante. Mas em relação ao som, como que o som ele é formado, como que o som é produzido? O som ele é produzido por meio das vibrações que estão associadas a alguns objetos. Então ocorrem essas vibrações, onde essas vibrações elas vão se propagar pelo ar e quando elas se propagam pelo ar, essas partículas elas são deslocadas e então esse som ele chega até a nossa audição por meio aí do órgão da orelha, né? Antigamente chamado aí conhecido como ouvido. Então esse som ele chega dessa forma por meio da propagação dessas vibrações. E aí vamos conhecer como que ele chega até o nosso cérebro e aí é possível fazer a distinção e conseguimos diferenciar ou reconhecer a fala ou uma música, por exemplo, do som. E aí vamos ver que em relação à audição, esses órgãos eles são popularmente conhecidos como os ouvidos, que nos permitem muito mais do que ouvir sons. Eles também são órgãos do equilíbrio. Vamos ver por que em relação à audição ele faz parte desse órgão do equilíbrio. Por que ocorre o equilíbrio? Por que a audição ela está relacionada ao equilíbrio do nosso corpo? Bom, e aí a audição ela também fornece ao cérebro informações sobre o movimento e a posição do nosso corpo. Então, por meio do cérebro vai informar o movimento e a posição do nosso corpo, permitindo assim dessa forma o equilíbrio. Por isso que a audição ela está associada ao equilíbrio do nosso corpo. Mas vamos ver mais à frente, nos próximos slides, por que isso acontece, certo? Vamos ver que tem um líquido presente aí em uma dessas regiões da orelha que permite este equilíbrio, dar nosso equilíbrio ao nosso corpo. Bom, a orelha ela é dividida em 3 regiões: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então vamos falar de cada uma dessas regiões, né, dessas 3 orelhas, a orelha externa, média e a interna. E como que o som, então, essas vibrações, elas vão chegar. Vamos ver que ela vai passar primeiro pela orelha externa, depois chega até a orelha média e, por último, chega na orelha interna, onde, então, as células sensitivas vão transformar essas vibrações em impulsos nervosos e essa informação vai ser enviada até o cérebro. Nesse momento, eu quero que vocês estejam acompanhando aí a imagem do livro de vocês. Mas aqui, olha só, essa região é a nossa orelha externa. Na orelha externa nós vamos ter o pavilhão, o canal auditivo e a membrana tipânica. Aqui nós temos a orelha média, certo? Na orelha média nós vamos ter o martelo, a bigorna e o estribo. E também a tuba auditiva.
e a orelha interna. Na orelha interna nós vamos ter o labirinto, a cóclea e o nervo auditivo, que é justamente esse nervo aí que vai enviar as informações até o nosso cérebro, certo? Bom, e aí vamos falar sobre a orelha externa. A orelha externa ela é formada pelo pavilhão da orelha, que é conhecido como pavilhão auricular, pelo meato acústico externo, que também é chamado de canal auditivo, e pela membrana timpânica, também conhecida como tímpano. Bom, e aí o som ele vai chegar da seguinte forma. Eu disse que o som ele é formado pela propagação das vibrações. Então, esses objetos vão emitir vibrações e essas vibrações ela vai chegar até a orelha externa, onde passa pelo canal auditivo e atinge a membrana timpânica que vibra com o som. Então, pessoal, o som pode passar aí. Então, pessoal, o som ele chega aqui, olha só, primeiramente vamos falar sobre a orelha externa, né? Chega pelo pavilhão, esse som ele entra até pelo nosso canal auditivo e vai chegar aqui na membrana timpânica. E aqui nessa membrana timpânica vai ocorrer a vibração do som. Então, essa membrana timpânica, logo a seguir, ela vai contribuir para que a orelha média desempenhe sua função, onde os ossículos agora presentes na orelha média vai dar continuidade a que esse som ele chegue até esse nervo auditivo. Então, aqui está a orelha externa, passa pelo pavilhão, canal auditivo, chega até a membrana timpânica, que essa membrana timpânica é responsável por fazer com que ocorra a vibração do som. Vamos ver agora em relação à orelha média. Bom, o som agora passou pela orelha externa e chegou até a orelha média. Na orelha média, essas vibrações elas vão ser transmitidas para 3 ossos, que são o martelo, a bigorna e o estribo, certo? Passou lá pela membrana timpânica, essas vibrações, elas vão chegar agora até esses ossículos, onde esses ossículos vão ser responsáveis por vibrar e amplificar o som, fazendo vibrar também o líquido no interior da cóclea, que essa cóclea ela já vai estar localizada na orelha interna, certo? Bom, da orelha média também sai um canal, que é a tuba auditiva, que essa tuba auditiva ela se abre na faringe. Olha só, pessoal, em relação à faringe, nós vimos que a faringe ela vai estar presente lá no sistema digestório, certo? E também no sistema respiratório. E aqui nós vemos também que ocorre aí na tuba auditiva uma abertura aqui na faringe também, certo? Onde essa tuba auditiva ela permite que a pressão do ar de dentro da orelha média ela se equilibre com o ar da atmosfera. Vou fazer um exemplo aqui nesse caso, em relação a esse ar aqui. Ao subirmos uma ladeira, a gente percebe um zumbido ou um piado na nossa orelha. Isso acontece justamente porque aqui, olha só, nessa tuba auditiva, a pressão do ar de dentro da orelha ela deve estar igual à pressão atmosférica. Quando subimos a ladeira, a pressão ela vai diminuir à medida que subimos essa ladeira, ou seja, a pressão ela diminui, ela é menor em altitude. E aí, se a pressão atmosférica vai ser menor, vai ocorrer o desequilíbrio da pressão dentro da orelha, fazendo então com que esse tímpano ele seja fazendo com que a membrana timpânica ela seja pressionada de dentro para fora, fazendo aí com que temos alguns problemas em relação à audição, porque como vai ocorrer essa alteração na membrana timpânica, que ela está sendo pressionada, então vai ocorrer esse zumbido ou um piado que sentimos ao subir uma ladeira, por exemplo, quando estamos andando de carro.
E aí, quando ocorre o equilíbrio, isso vai acontecer, ou seja, quando o zumbido para, é porque essa tuba auditiva vai mandar para fora esse ar presente aí da pressão de dentro da orelha, fazendo com que agora a pressão de dentro da orelha se equilibre com a pressão atmosférica. Então é justamente isso que acontece aí. Em relação a pessoas que trabalham através de fazendo alguns... Esqueci, como é o nome, hein? Pessoa que trabalha com... que coloca aqueles coisas, hein? Que coloca os fones lá. Lembra aí, moço? Não tem nenhuma dica não pra pescar. Rapaz, com zoada, com barulho. Com barulho. Bom, e aí, pessoal, aqueles trabalhadores que trabalham com máquinas barulhentas, por exemplo, pode sofrer também algum tipo de problema em relação à sua audição, porque como eles estão trabalhando em meio a barulho, eles necessitam, para que sua audição ela não seja prejudicada, a utilização de fones para tampar o barulho, tampar essa zoada. Outro problema também que pode acontecer em relação à nossa audição, nesse caso, é quando utilizamos fone de ouvido e colocamos aí um som bastante alto. Isso também pode ser muito prejudicial à nossa audição e também em relação a sons bastante altos acabam incomodando e também podendo causar algum tipo de problema. Bom, e aqui está a orelha média. Nós temos aqui os 3 ossículos, o martelo, a bigorna e também o estribo, que são responsáveis por fazer a amplificação dessas vibrações, chegando até a cóclea, que a cóclea vai estar presente na orelha interna e eu irei já explicar. E aqui está também a tuba auditiva, que nós vimos aí que é responsável por manter o equilíbrio aí da pressão do ar de dentro da orelha média com a pressão atmosférica. A orelha interna. Bom, em relação à orelha interna, nós vamos ter aqui, olha só, a cóclea, que a cóclea ela é um tubo com a forma de caracol. A vibração do líquido encontrado em seu interior, ela estimula as células sensitivas, ou seja, na cóclea vai ter um líquido, vai estar presente esse líquido, fazendo com que as células sensitivas, dentro dessa estrutura, dentro da cóclea, ela transforme as vibrações em impulsos nervosos, ou seja, vão ser esses impulsos nervosos que vão serem levados até o nosso cérebro. Olha só, esses impulsos nervosos são levados ao cérebro pelo nervo vestibulocular, coclear, que é no cérebro que se forma a sensação do som e conseguimos dessa forma distinguir, por exemplo, o som de um violino para um violão, reconhecer a fala de alguém, reconhecer uma música por meio dessa sensação do som que é formado justamente no cérebro. Então, na orelha interna nós vamos ter a cóclea, que essa cóclea ela possui um líquido, esse líquido contém células sensitivas que são responsáveis por fazer a transformação dessas vibrações em impulsos nervosos. Então, esses impulsos nervosos eles vão serem levados até o cérebro pelo nervo vestibulococlear. E é justamente no cérebro que, então, o som ele é formado. Então, acontece dessa forma na orelha interna. Na orelha interna, ela também tem os canais semicirculares e uma cavidade, que é chamada aí de vestíbulo, sendo por isso também chamado de labirinto, certo? Então, bastante utilizado esse termo labirinto. E aí, o que acontece? Nesses canais e nessa cavidade, elas vão estar cheios de líquido. Olha só, então nesses canais semicirculares, ou seja, aqui no labirinto, e nessas cavidades vão conter líquidos, onde esse líquido ele estimula as células sensitivas que enviam mensagens ao cérebro identificando o tipo de movimento realizado. E aqui, o tipo de movimento realizado, e é aqui que a nossa audição tem tudo a ver com o equilíbrio do nosso corpo, porque é por meio dessa identificação
dessas células sensitivas que vão enviar essas informações até o nosso cérebro, que a nossa audição ela permite identificar quando estamos nos movimentando para frente, para trás ou para o lado. Isso porque esse líquido, nesse líquido ele vai estimular essas células que vão transformar as células sensitivas em impulsos nervosos. Essas informações vão ser enviadas até o cérebro e com isso vai identificar o tipo de movimento realizado pelo nosso corpo, dando então o equilíbrio ao nosso organismo. Posso mencionar, por exemplo, o ato de rodopiar. Quando vocês estão girando, o líquido presente na orelha interna, que nessas cavidades e nesses canais, também vão girar. Quando paramos de rodopiar, a sensação que vamos ter é de tontura. Isso porque esse líquido presente nessas cavidades vão continuar girando. E aí, essas células elas vão enviar mensagem até o nosso cérebro de que estamos rodopiando, mesmo estando parado. Quando esse líquido ele entrar em equilíbrio, ou seja, quando ele parar de girar, o nosso corpo vai estar agora, essa sensação de tontura ela vai acabar. Deu para entender? Nesse caso, por exemplo, ao estarmos rodopiando, a sensação de tontura ela vai acontecer dessa forma, porque o líquido presente nessas cavidades também vai girar conforme nós estamos rodopiando e quando paramos bruscamente de uma vez, o nosso corpo parou de rodopiar, mas esse líquido dentro da orelha interna continua rodopiando e por isso a sensação de tontura. Quando esse líquido ele para, o nosso corpo ele volta ao normal e aí temos então essa sensação de equilíbrio. E olha só, aqui está a orelha interna, nós temos a cóclea, olha só, é parecida aí com um caracol, e aqui está o labirinto. E aqui o nervo auditivo, onde essas células sensitivas vão enviar essas vibrações até o nosso sistema nervoso, até o nosso cérebro, identificando o nosso som, certo? Bom, pessoal, hoje nós falamos sobre a audição e o equilíbrio, falamos aí desse órgão sensitivo, que estamos falando do sistema sensorial, e na próxima videoaula a gente vai dar continuidade falando sobre olfato, gustação e tato, encerrando dessa forma este conteúdo.